Desastres Aéreos, no Nat Geo. Um 747 lotado desapareceu sobre o Atlântico. Air India não está aparecendo. Destroços são encontrados espalhados sobre a superfície do oceano. Mas as pistas vitais estão a uma profundidade maior do que qualquer investigação de acidente aéreo já chegou. Nesse acidente, não tínhamos nada. Foi realmente muito complicado. Em um esforço internacional de recuperação dos destroços, uma equipe vai ao fundo do mar para reconstruir o avião destruído. O que ela descobre irá abalar o mundo todo. Mayday, desastres aéreos. Essa é uma história real, baseada em relatórios oficiais, transcrições do gravador de voz da cabine, além de relatos de testemunhas. Início da manhã do dia 23 de junho de 1985. Explosão a bordo. Um 747 voa através do Oceano Atlântico a 9,5 km acima da água. O apelido do jato jumbo é Kanishka, nome de um imperador hindu. E a Air India promete aos passageiros que ele será um palácio no céu. A hospitalidade hindu é algo da qual a cultura se orgulha. E você realmente vivencia isso ao voar pela Air India. As cores são vivas e aconchegantes no interior. É a sua entrada para a Índia. Vindo do Canadá, o avião parte para Londres, Inglaterra, antes de prosseguir até Nova Delhi. Ele está no ar há 4 horas e meia. O comandante Hansi Narendra é um piloto veterano na Air India. Surinder Binder também é comandante, trabalhando como copiloto no voo. Quando o avião se aproxima de terra, Binder conversa com o comissário do voo. Sim, senhor. Dinshao, faça-me um pequeno favor. Na parte de trás do avião, assento 54, há um menino que queria dar uma olhada na cabine. Posso levá-lo agora? Bom, daqui a uns 15 minutos. Há 329 pessoas a bordo, incluindo passageiros e tripulação. Muitos deles estão voando para a Índia para visitar familiares ou amigos. Vishnu Pada está viajando para a Índia com as 2 filhas. A mãe delas, Lata, já os está esperando lá. Havíamos decidido que aquele ano seria ideal para tirarmos umas férias prolongadas em família na Índia. Às 8 horas e 6 minutos da manhã, o copiloto Binder faz contato por rádio com o controle de tráfego aéreo na Irlanda. Sherwink, Air India 182, bom dia. Shannon, Irlanda. Controle chamando. Shannon, continue, por favor. Thomas Lane e Michael King estão trabalhando na central de controle de Shannon. Air India 182 está a 51 Norte, 15 Oeste, nível 310. FIR estimado a 0735. Air India 182, Shannon entendido, livre para Londres, nível de voo 310. Air India 182, livre para Londres, mantendo 310. Quer ir para a frente? Quero. Certo. Vamos lá. É uma manhã tranquila no controle de Shannon. Eles estão lidando com apenas 3 aviões. Mas algo peculiar aconteceu. Os sinais estão embaralhados. Os sinais no radar se juntaram de forma que era totalmente impossível ler os sinais de chamada e níveis de voo de qualquer um dos 3 aviões.
O 747 da Air India está voando a 31 mil pés. Um jato da TWA está vários mil pés acima dele. E um voo da CP está a 2 mil pés mais alto. Todos viajando para leste. Como os aviões estão praticamente um sobre o outro, os sinais se juntaram na tela bidimensional do controle de tráfego aéreo. Tom movimentou um mouse estacionário no radar e separou os sinais. 2 dos aviões reaparecem no radar, mas o voo da Air India desapareceu. Air India não está aparecendo. Espere um minuto. Air India 182, está ouvindo? Air India 182, aqui é Shannon. Está ouvindo o câmbio? São 8 horas e 14 minutos da manhã. Eu tive um pressentimento. Até hoje, não sei por que eu peguei o telefone. Sim, aqui é Michael Quinn, de Shannon. Temos um avião fora do radar. Em geral, um chamado de socorro para busca e resgate não é dado até que um avião esteja sem contato há mais de 20 minutos. O voo da Air India está desaparecido há menos de 60 segundos. Vários navios na área começam a procurar sinais do avião. Sua última posição conhecida é de cerca de 290 quilômetros a sudoeste de Cork, Oceano Atlântico Norte. Apenas 2 horas depois do desaparecimento do avião, um navio de carga canadense na área confirma o pior. Os primeiros destroços são descobertos. Botes salva-vidas não inflados são vistos flutuando nas águas frias do Atlântico Norte. E então são vistos corpos. Logo, fica claro que ninguém sobreviveu. Na Índia, Lata Pada está esperando seu marido e 2 filhas chegarem, quando recebe a notícia de seu irmão. Ele me fez sentar e me disse que, sabe, que algo terrível havia acontecido. Fiquei em estado de choque e parte de mim tentava assimilar a informação e parte de mim tentava imaginar como eu iria continuar vivendo sem eles se o pior tivesse acontecido. Dezenas de corpos chegam a Cork. Muitos outros virão. Agora os investigadores estão diante da enorme tarefa de descobrir como essas pessoas morreram e o que provocou o acidente do voo 182 da Air India. Voltaremos a seguir com Desastres no Nat Geo. Cork, Irlanda. 130 mil pessoas moram na cidade de Cork. Situada na costa sul da Irlanda, o lugar é há muito tempo um porto marítimo muito importante. Em 23 de junho de 1985, uma carga terrível começa a chegar ao cais da cidade. Poucas horas depois do voo 182 da Air India cair no mar, corpos e destroços são trazidos por barco. O Dr. Conan Doyle é patologista no Hospital Regional de Cork. Os primeiros corpos chegaram às 5:45 daquela tarde de domingo. E à meia-noite tínhamos 130 corpos. Doyle e sua equipe irão examinar os corpos para verificar se conseguem descobrir algum sinal do que provocou o acidente. Tínhamos 3 funcionários da polícia trabalhando em cada corpo. Um fotógrafo, um especialista em balística e um odontologista forense, que examina os dentes e o rosto para fins de identificação. Em apenas 4 dias são feitas autópsias de 132 vítimas. Todas as partes do corpo eram examinadas externamente e em detalhes, e todos os detalhes eram anotados.
Sem dúvida, estávamos procurando as causas da morte. Doyle faz uma descoberta reveladora. Quase todas as vítimas morreram no ar. Apenas 2 corpos mostravam sinais de afogamento, o que indicava que os demais não respiravam quando o avião atingiu a água. Há algo mais que é comum a muitas das vítimas. Muitas delas tiveram suas roupas arrancadas. Aquilo era importante, porque se elas não estavam com roupas ou poucas roupas, isso indicava que elas haviam caído de 31 mil pés ou algo assim, onde esse acidente ocorreu. Alguns dos corpos também têm sinais de ferimentos por impacto, quebras específicas de ossos nos quadris, ombros e outras juntas. H.S. Kola é o investigador-chefe no desastre da Air India. Os ferimentos por impacto lhe dizem que os passageiros não estavam no avião quando ele atingiu o oceano. Os ferimentos são provocados por movimentos violentos do corpo no ar. Esse é o padrão dos ferimentos quando um passageiro é lançado para fora do avião em altitude elevada. As autópsias mostram que, de alguma forma, o avião fora destruído quando voava bem alto sobre a água. Os passageiros foram lançados para fora muito antes do avião cair. O maior desafio nesse acidente foi nós não termos qualquer prova física disponível, em termos de destroços, de passageiros, de tripulação ou de testemunhas. Nesse acidente não tínhamos nada. O trabalho mais importante dos investigadores é tentar encontrar as caixas pretas do avião. Os 2 dispositivos registram a conversa na cabine e outras informações técnicas sobre o voo do avião. Os gravadores possuem um localizador, que emite sinais a uma determinada frequência. Mas localizá-los ainda é uma enorme tarefa. As caixas estão a quase 2.000 metros abaixo da superfície e os sinais de rádio duram apenas 30 dias. Salim Jiwa é um jornalista que investigou o desastre da Air India. A busca pelas caixas pretas era urgente e 3 países participaram: Inglaterra, Irlanda e Índia. Mas mesmo com uma reação tão grande, os primeiros esforços não levam a nada. 42 kHz. É alto demais. Não pode ser. Os investigadores estão captando sinais de rádio, mas eles estão na frequência errada. À medida que a busca continua, H.S. Kola e sua equipe estudam o histórico de manutenção do avião. Eles querem saber se uma falha não detectada teria levado à destruição do jato em voo. Eles descobrem uma informação potencialmente importante. O jato da Air India estava voando com 5 motores. Normalmente, um 747 tem 4 motores, mas pode levar mais. O avião fora projetado para que pudesse transportar sob suas asas um motor com problemas de funcionamento. Tripulações em terra podem prender o motor a uma abraçadeira no avião, e é exatamente isso que aconteceu com o jato da Air India. Havia um motor extra que um voo anterior havia deixado para trás e que fora preso na asa do avião. O motor extra cria um arrasto substancial no lado esquerdo do avião. Se os pilotos não compensarem isso de forma adequada, o avião irá começar a virar para aquela direção. E prosseguiu-se com a hipótese de que esse 5º motor poderia ter provocado a destruição do avião. Na verdade, os investigadores descobrem que antes de o avião decolar para Londres, o engenheiro de voo percebera problemas na maneira como o motor havia sido preso. Há um pequeno problema no 5º motor. Solicitei que fosse consertado. Tudo bem.
Toronto, Canadá. Os investigadores também ficam sabendo que algumas partes internas do motor extra haviam sido retiradas e guardadas no compartimento de carga do voo 182. Elas são tão grandes que partes da porta do compartimento de carga haviam sido removidas para facilitar o trabalho. Algumas das outras partes do motor haviam sido colocadas na parte de trás do avião. Aviões como o 747 podem lidar com essa situação com bastante facilidade e é algo rotineiro. Mas se a porta do compartimento de carga não tivesse sido montada novamente de forma adequada, isso poderia ter levado a uma descompressão explosiva. Colan precisa considerar duas teorias. Ou problemas com a porta ou com o motor extra levaram à queda do avião. No caso de uma dessas hipóteses, deve haver provas nas caixas pretas do avião. Encontrar os gravadores tornava-se cada vez mais importante. Quase 2 semanas depois do início da busca, os investigadores recebem notícias que os ajudam na localização das caixas pretas. O sinal será mais alto? Então esses 42 kHz seriam possíveis. Peça aos barcos que procurem novamente. A parte da caixa preta que transmite o sinal do localizador é feita de cerâmica. Se for danificada, a frequência do sinal pode se alterar. Isso significa que a estranha frequência que os navios haviam detectado antes poderia ser a certa. Tanto o gravador de voz da cabine quanto o gravador de registro do voo são finalmente localizados. Mas eles estão a tamanha profundidade que é difícil trazê-los para cima. O avião estava a quase 2.000 metros nas profundezas do mar e era uma profundidade, de certa forma, desencorajante. Um submersível para grandes profundidades é trazido. Mas mesmo com esse veículo especializado e sabendo-se a localização das caixas pretas, são necessárias 4 tentativas para trazer os gravadores à superfície. FIR estimado a 0735. Air India 182 Channel, entendido, livre para Londres. O investigador-chefe Cola agora tem o que ele espera sejam 2 peças vitais do quebra-cabeça. Se houver qualquer problema com o avião, a tripulação estará falando sobre o problema. Ela não ficará em silêncio. Mas, ao ouvir o gravador de voz da cabine, Cola não ouve nada de incomum. Depois do último contato com o controle de tráfego aéreo de Shannon, o gravador de voz registra a tripulação conversando sobre selos alfandegários, documentos que precisam ser preenchidos antes da aterrissagem. Querem cerca de 30 selos alfandegários. Selos? Sim, selos alfandegários, para que antes de sua chegada, eles... A conversa termina no meio da frase. Foi isso, e então, claro, houve apenas silêncio. O gravador de dados do voo conta uma história semelhante. Cola analisa detalhes sobre a velocidade, altitude e dezenas de outras informações sobre o voo da Air India. Descobrimos que todos os parâmetros do avião, a altitude, a direção, a inclinação em termos de cabragem do avião, a atitude de rolamento e piloto automático, tudo estava funcionando até o último momento. Depois de analisar as 2 caixas pretas, Cola não consegue encontrar qualquer evidência de que o avião estivesse com problemas antes de desaparecer subitamente do radar. Mas a própria falta de evidência sugere algo. Os 2 gravadores funcionam a partir dos motores do avião. Os 2 pararam exatamente 14 minutos e 1 segundo depois das 8 da manhã. Gravadores deixaram de funcionar ao mesmo tempo. O problema no avião tinha de ser suficientemente catastrófico para danificar o sistema eletrônico do jato, antes que a tripulação pudesse reagir. Selos alfandegários, para que antes de sua chegada, eles... Os investigadores estão cada vez mais convencidos de que apenas 2 coisas poderiam explicar o acidente: uma descompressão devastadora ou uma bomba. Eles estudam os destroços encontrados flutuando na superfície do oceano. Mas isso é apenas uma porcentagem pequena de todo o avião. E nenhum deles é útil aos investigadores. Eles não oferecem quaisquer pistas que expliquem o porquê da queda do avião. Tínhamos de buscar a causa do acidente.
Tínhamos de buscar os destroços que estavam no fundo do mar. Mas em que partes do avião os investigadores deveriam se concentrar? As caixas pretas estavam equipadas com transmissores de rádio que fazem com que seja mais fácil localizá-las. Mas a área de destroços está nas profundezas da água e é enorme, com cerca de 16 quilômetros de comprimento e 6 quilômetros de largura. Como é que os investigadores identificam uma única pista que os ajudará a desvendar o mistério? Roy Truman é especialista em salvamento subaquático. Ele é trazido para fazer uma coisa que nunca fora feita antes: recuperar os destroços de um jato jumbo do fundo do oceano. Até aquela ocasião, nós havíamos sido solicitados a recuperar apenas pequenos aviões. Aqui estamos falando de um 747 que era enorme e não fazíamos ideia do tamanho dos destroços e o que íamos encontrar. Os investigadores sabem que não podem trazer todos os destroços para a superfície. Eles estão a tamanha profundidade que um único pedaço leva horas para ser recuperado. O submersível faz um vídeo subaquático e tira fotografias. Investigadores usam isso para resolver que destroços trazer para a superfície. Era um corredor estreito e em cada extremidade dele havia destroços bastante leves. Todas as partes pesadas, motores, a estrutura principal do avião estavam na parte central da área dos destroços. Assim como procurar por uma agulha em um palheiro debaixo da água, os investigadores esperam descobrir o que provocou o acidente em um emaranhado de destroços de metal. Mas o outono está chegando. Logo o clima ficará ruim e eles terão de abandonar as buscas. A chave para desvendar o desastre continua em algum lugar no fundo do oceano. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos, at Geo. Os investigadores da Índia estão vasculhando o fundo do oceano tentando descobrir o porquê da queda do voo 182 da Air India. À medida que o trabalho prossegue na Irlanda Central da RCMP, há uma crescente suspeita no Canadá de que a queda do voo da Air India não foi acidente. À medida que a polícia e os investigadores examinam a lista de passageiros do avião, eles descobrem algo peculiar. Muitos dos passageiros que estavam no voo 182 da Air India começaram seu dia em Vancouver. Eles estavam usando um outro avião para a conexão com o voo 182. Um dos passageiros que comprou uma passagem para aquele avião não embarcou. Nós nunca identificamos o passageiro, mas a passagem o identificava como M. Singh. Havia apenas uma inicial, mas não o nome completo. Acreditamos que o nome seja fictício e que a pessoa não tinha intenção de viajar. Vancouver, Canadá. Embora não tenha embarcado, M. Singh fez o check-in. Próximo, por favor. A caminho de Toronto? Quero minha passagem registrada para Nova Delhi. Eu não posso fazer isso, senhor. Sua reserva está confirmada apenas para Toronto. Olha, eu estou confirmado. Esta é minha passagem. Ginny Adams trabalha no setor de passagens da Canadian Pacific. Senhor Singh, está em lista de espera para Delhi. Eu não posso. Mas então eu tenho que apanhar a minha mala. Eu não posso fazer o check-in da sua bagagem pela Índia se o senhor não está confirmado. Mas eu estou confirmado. Espera. Vou chamar meu irmão. Ele vai te dizer. Há 30 pessoas esperando para fazer o check-in. Adams não tem tempo de esperar pelo irmão do homem. Espere, eu vou fazer o check-in, mas tem que fazer a confirmação com a Air India ao chegar a Toronto. Sua poltrona é a 10B. Embora Singh não tenha passagem para a Índia, ele faz o check-in de sua bagagem sem problemas. Sua bagagem é embarcada, mas ninguém percebe que Singh não entra no avião que deixa Vancouver. Ela ignorou as normas, pois não devia ter permitido que a bagagem fosse pela conexão de Nova Delhi, mas ela fora tão pressionada e tão intimidada pelo Sr. Singh, em frente a todos os demais, que creio que para sua eterna tristeza e pesar,
ela acabou cedendo. Toronto, Canadá. A mala marrom de Singh não levou quaisquer preocupações ao embarcar em Vancouver. Como o voo da Air India era internacional, quando a bagagem chegou a Toronto, ela passou por uma inspeção mais severa. O som será assim. John de Souza é um funcionário da segurança da Air India. No dia do voo, ele fazia a demonstração de um detector portátil de explosivos para os carregadores de bagagem em Toronto. Elementos químicos em um fósforo acionavam o dispositivo, assim como o fariam elementos químicos usados em alguns explosivos. Certo? O dispositivo portátil havia sido colocado em uso porque a máquina de raio-x, que normalmente escaneia todas as bagagens, havia quebrado. Quando os funcionários da segurança usam as varetas portáteis nas bagagens, tudo parece normal, até chegarem à mala marrom. A mala, de fato, acionara o dispositivo, mas o barulho que ele fizera era muito diferente daquele que os funcionários haviam ouvido durante a demonstração. A bagagem passou na inspeção e recebeu permissão de embarque no avião, finalmente voando em direção da Inglaterra. Tóquio, Japão. Enquanto o voo 182 da Air India sobrevoa o Oceano Atlântico, levando a mala de M. Singh, há uma explosão no aeroporto de Narita, em Tóquio. 2 carregadores de bagagem são mortos, 4 pessoas são feridas. Uma bomba foi escondida dentro de outra bagagem que viera de Vancouver. Bagagem que se destinava a outro jato da Air India. Ela estava sendo levada para o compartimento de carga quando explodiu em terra. Quando era colocada no... a mala provavelmente balançou um pouco e explodiu quando os 2 carregadores japoneses a estavam colocando sobre a esteira. Assim como no voo 182, uma das malas sendo carregada em Tóquio havia passado pelo check-in, levada por um passageiro que não embarcou no voo. Não havia máquinas de raio-x sendo usadas no aeroporto de Vancouver e não havia nada que impedisse aquela mala de voar até Tóquio. Há uma ligação perturbadora entre a explosão em Tóquio e o voo da Air India. As passagens para os homens que haviam feito o check-in das 2 malas haviam sido compradas no mesmo dia pelo mesmo cliente. O acidente isolado do voo 182 da Air India havia subitamente se tornado parte de uma história muito maior. Com a conexão aparente entre os 2 incidentes, os investigadores da Irlanda ficam extremamente interessados sobre o que a polícia descobre em Tóquio. Logo depois da explosão, especialistas forenses desembarcam no aeroporto de Narita, no Japão. Há rastros de provas por toda a parte. Surpreendentemente, especialistas forenses japoneses haviam conseguido apanhar minúsculas partes e fragmentos e toda a análise finalmente levar a polícia japonesa a identificar o veículo que for usado para carregar a bomba. Os especialistas chegam até mesmo a encontrar números de série em partes dos destroços. Pistas que mostram que a bomba estava escondida dentro de um determinado sintonizador estéreo fabricado pela Sanyo. Todos os 2.000 aparelhos fabricados haviam sido embarcados para um armazém próximo a Vancouver, Colômbia Britânica. Dali, eles foram enviados para lojas por toda a região. Um daqueles aparelhos carregava a bomba que explodiu em Narita. A polícia tem uma tarefa difícil de tentar rastrear a venda de 2.000 aparelhos. Eles poderiam ter sido vendidos para qualquer um. A maior parte das lojas que havia recebido o aparelho já havia vendido todos há anos. Mas a polícia consegue algo ao perguntar sobre o aparelho em uma loja em Duncan, Colômbia Britânica, uma minúscula cidade na ilha de Vancouver. A última unidade havia sido vendida há poucas semanas. Eles conseguiram descobrir quem comprara o aparelho que continha a bomba. Área de testes. A polícia obtém o mesmo tipo de aparelho que fora usado para colocar a bomba no voo da Air India.
Eles realizam testes para verificar que tamanho a bomba deveria ter para causar o tipo de danos provocados em Tóquio. Houve experiências progressivas usando-se dinamite a fim de descobrir a extensão dos danos que determinadas quantidades de dinamite provocariam. Eles comparam o tamanho dos fragmentos do aparelho depois de cada explosão com os fragmentos encontrados em Narita. Eles descobrem que apenas umas poucas bananas de dinamite haviam provavelmente sido usadas na bomba de Tóquio. Mas poderiam apenas 4 bananas de dinamite ter realmente derrubado um jato? Ao descobrir o quanto a bomba de Narita havia sido potente, a polícia coloca a bomba dentro de um compartimento de carga totalmente carregado. A destruição é enorme. Qualquer descompressão provocada por um dispositivo explosivo no compartimento de carga teria sido suficiente para provocar danos catastróficos em um avião. 4 bananas de dinamite são o bastante. Um compartimento de cargas completamente cheio aumenta a potência de uma bomba. Testes realizados na Universidade de Penn State mostram que as ondas de choque criadas pela explosão de uma bomba não viajam em apenas uma direção, mas reverberam dentro de um compartimento de carga, potencializando-se umas às outras, aumentando enormemente a força inicial da explosão. Se uma bomba de fato explodiu no compartimento de carga da Air India, isso teria provocado uma enorme destruição. Cork, Irlanda. O tipo de dano que deveria ter deixado suas marcas nos restos do voo 182. Os investigadores suspeitam cada vez mais que esse avião caiu devido a uma bomba, mas eles ainda não têm uma prova. Então, os investigadores estavam procurando não apenas alguma coisa quebrada que pudesse ter levado à falha, mas também estavam procurando sinais do que provocara a explosão, tais como algo queimado ou manchas de solventes, ou possivelmente estilhaços de bomba nas poltronas. Isso significava um exame muito mais rigoroso de cada pedaço dos destroços. Continuamos analisando cada fotografia. Estaria ela nos dando alguma indicação de uma explosão? Estaria nos mostrando algum dano por impacto? Sabendo que seu tempo está se esgotando, Cola seleciona alguns poucos pedaços-chave do avião para trazer até a superfície. O mau tempo o força a deixar o restante para trás. Cola espera que as partes que ele tem possam provar que houve uma bomba a bordo. Cada pedaço trazido para cima é cuidadosamente colocado onde seria sua posição original no jato. Uma das seções mais promissoras, trazidas do fundo do mar, é o piso da parte da frente do compartimento de carga. Ao recuperarmos aquele item, descobrimos que ele tinha furos de uma natureza bastante especial. Penetração de dentro para fora a uma velocidade muito alta. Enrolamento das bordas daquela parte, e aquilo era indicativo de que talvez esse fosse o lugar onde a explosão tivesse ocorrido. 20 buracos são encontrados. Em cada um deles, o metal está entortado para o lado de fora, como as pétalas de uma flor. Esses são sinais clássicos de que alguma coisa explodiu no compartimento de carga. Na parede lateral do compartimento de carga, os investigadores encontram mais pistas. Mais buracos são descobertos, como aqueles no piso. Eles também parecem ter sido explodidos no compartimento de carga. Um estudo mais detalhado do teto do compartimento de carga também indica que a armação que o prendia à fuselagem havia sido quebrada por ter sido forçada para cima. Os investigadores estão convencidos de que os destroços mostram que uma bomba havia explodido no compartimento de carga dianteiro. Se a bomba explodira na parte da frente do avião, isso explicaria por que o gravador de dados do voo e o gravador de dados da cabine deixaram de funcionar tão rapidamente.
Como outros aviões 747, o compartimento eletrônico no voo da Air India está localizado abaixo da cabine. Muitos dos sistemas elétricos importantes do avião passam por aqui. O compartimento de carga dianteiro está bem ao lado dele. Então, quando a bomba explodiu, a explosão teria desligado completamente os computadores e teria havido um silêncio absoluto. E é precisamente isso que ocorreu. Os investigadores estão convencidos de que uma bomba levou à destruição do voo 182 da Air India. Não foi um acidente. A queda do jato de passageiros foi criminosa. Ninguém imaginava que uma trama tão terrível de explodir 2 aviões ao mesmo tempo ocorresse a partir de Vancouver. Um exaustivo trabalho de detetive cria um quadro nítido do que provavelmente aconteceu a bordo do jato da Air India. Em Toronto, a mala de Amy Singh é retirada do voo de Vancouver e transferida para o jato da Air India. Ela é colocada em um container de bagagem que no final é colocado na parte da frente do jato, bem atrás do compartimento de eletrônicos do avião. Quando o avião sobrevoava o Oceano Atlântico, a tripulação não teve qualquer sinal de que uma bomba estava prestes a provocar um desastre. Querem cerca de 30 selos alfandegários. Selos? Sim, selos alfandegários, para que antes de sua chegada, eles... Quando a força da explosão atingiu o piso do jato, ele o empurrou violentamente para cima. A fina fuselagem teria sido destruída. A pressão de ar dentro do avião teria escapado, arrancando os passageiros da cabine e danificando fatalmente o jato. Os destroços, espalhados por mais de 14 quilômetros, são uma indicação da rapidez de toda essa descompressão e do quanto foi terrível. Mas, nesse momento, o avião não tinha qualquer possibilidade de voar. Nesse caso, o avião não tinha como prosseguir voando. Enquanto o jato caía sobre o mar, as forças exercidas sobre a fuselagem o desintegrou. A cauda fora arrancada e as asas começariam a se quebrar. E não há como sustentar um voo depois disso. Ele entra em parafuso e, quando entra em parafuso, é simplesmente um enorme dano estrutural. Depois de meses de trabalho cuidadoso, os investigadores acreditam ter descoberto a causa do acidente da Air India. Eles provaram que uma bomba derrubou o avião. Agora cabe à polícia encontrar os responsáveis pela bomba. Mas com tantas mortes e a possibilidade de tantas outras, caso a bomba de Narita tivesse explodido em pleno ar, há um interesse imediato de tornar os jatos de passageiros mais seguros. Esse foi um dos maiores desastres na história da aviação indiana. E poderia ter sido evitado se os procedimentos tivessem sido seguidos. Enquanto a caça aos assassinos continua, são dados passos extraordinários para tornar a segurança mais rígida e verificar se os jatos podem ser fabricados para suportar a força de uma bomba. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos. No Nat Geo. Brutton-Thorpe, Reino Unido. Em maio de 1997, mais de 10 anos depois de uma bomba terrorista ter destruído o voo 182 da Air India, um 747 fora de uso está prestes a fazer parte de um incrível teste. 2 bombas são colocadas no compartimento dianteiro e mais 2 na parte de trás. O teste de Brutton-Thorpe, na verdade, pretendia provar, depois de 5 anos de pesquisa, que podemos proteger um avião usando containers de bagagem mais resistentes ou revestimentos mais resistentes no compartimento de carga. O avião também é pressurizado para simular as condições que um jato encontraria em altitude de cruzeiro. A pressurização é a chave para aquele tipo de experiência. A energia adicional que se tem devido à pressurização do lado de dentro do avião faz aumentar os danos.
Pode-se pensar nisso como um balão. Se você usar um alfinete para espetar um balão que não está cheio, tem um furo do tamanho de um alfinete, mas se encher aquele balão e espetá-lo com um alfinete, ele estoura de forma catastrófica. Quando as bombas são detonadas, o resultado é arrasador. A força da explosão, somada à pressurização do lado de dentro do jato, destrói o avião. E aquilo foi o mais próximo do que teria acontecido a um jato em voo. O poder de destruição de bombas em jatos é bem conhecido. Mas o que o teste em Burtonthorpe mostrou foi que medidas relativamente simples podem minimizar substancialmente os danos provocados por uma explosão. Uma das bombas no compartimento de carga traseiro foi colocada em um container comum de bagagem. Mas as bombas no compartimento de carga dianteiro eram diferentes. Uma delas foi colocada em um container especial, reforçado com material semelhante ao encontrado em coletes à prova de bala. A outra foi colocada em um container normal, mas colocado ao lado de paredes que haviam sido reforçadas com um revestimento que absorve impactos. Quando as bombas explodem, a parte da frente do avião fica praticamente intocada. Não houve dano na fuselagem do avião que tinha o revestimento ou nos containers de bagagem reforçados, mas em direção à parte de trás do avião ou à cauda, onde não tínhamos nenhum dos materiais de reforço, o avião foi danificado de forma catastrófica. O container de bagagem padrão não minimizou de forma alguma a explosão. Tanto o revestimento protetor no compartimento de carga dianteiro, quanto o container de bagagem reforçado conseguiram absorver a força da explosão. São só conjecturas. Procedimentos como esses teriam salvo o voo da Air India? Muito provavelmente. Eles fariam a indústria mais segura hoje? Com certeza. Apesar dos resultados impressionantes dos testes na Grã-Bretanha, containers de bagagem reforçados não são usados pelas empresas aéreas. Se por um lado são eficazes para deter bombas, eles são extremamente caros. Os containers reforçados não estão sendo usados hoje porque não são economicamente viáveis. Eles custam dezenas de milhares de dólares para serem adquiridos. E são muito frágeis, são materiais complexos. Por isso, se colidir a lateral deles com uma empilhadeira, eles se tornam inúteis dali para frente. Avanços significativos têm sido feitos quanto à maneira como a bagagem dos passageiros é examinada na maior parte dos aeroportos internacionais. Sistemas de raio-x coloridos mais sofisticados usando múltiplos feixes de varredura são utilizados hoje. Mas eu estou confirmado. Espera. Vou chamar meu irmão. Ele vai te dizer. Espere, eu vou fazer o check-in, mas tem que fazer a confirmação com a Air India ao chegar a Toronto. E há normas mais rígidas quanto ao envio de bagagem em voos com conexão. No caso da Air India, o mais importante de tudo foi a volta à vinculação passageiro-bagagem. Esta é a chave para a detecção de um dispositivo explosivo ou de um terrorista. Avião algum parte sem que a bagagem pertença a algum passageiro que esteja voando naquele avião. E é assim que tem que ser. Sua poltrona é a 10B. Acho que uma das notícias mais difíceis de ser aceita pelas famílias foi o fato de haver muitas maneiras pelas quais essa tragédia poderia ter sido evitada. Foi absolutamente imperdoável que uma mala pudesse ser enviada em voo de conexão sem um passageiro que a acompanhasse. A qualidade do treinamento que guardas de segurança recebem nos aeroportos também passou por uma análise nos anos seguintes ao acidente da Air India. E ainda é uma área que preocupa alguns especialistas em segurança. Há uma verdadeira falha no treinamento de pessoal de segurança. E essa falha existe porque não se consegue pagar salários de subsistência a esse tipo de funcionários para que cuidem de sua segurança quando você embarca em um avião. No caso da Air India, a polícia finalmente estabelece uma ligação entre as bombas e extremistas Sikh que moram no Canadá. Eles estão lutando para ter uma pátria Sikh independente criada na Índia. O homem que confessa ter montado a bomba é enviado para a prisão.
O homem suspeito de ter arquitetado o plano é morto vários anos depois, enquanto estava preso na Índia. Os dois homens têm uma profunda ligação com a comunidade Sikh da costa oeste do Canadá, uma conexão que ainda perturba Lata-Pada. Foi um ato deliberado de terrorismo e entristece ainda mais o fato de ter sido executado por canadenses, em solo canadense, contra canadenses. Mais de 20 anos depois da destruição do voo da Air India, o choque daquele dia ainda permanece vivo. E muitas perguntas permanecem sem resposta. Ainda não sabemos quem eram as duas pessoas que fizeram o check-in daquelas malas. Com exceção do básico quanto a quem fez a bomba, não sabemos muito sobre quem mais os auxiliou. Não sabemos quem apanhou aquelas bagagens. Há um voto de silêncio que tem prejudicado a investigação. Essa investigação será iniciada imediatamente. Em 2006, o governo canadense iniciou uma investigação sobre a explosão do voo da Air India. Mais uma investigação sobre o que houve e suas razões. A chocante morte de tantas pessoas